Esse fundo Moriá era o fundo de venture capital desse cara. Esse cara, então, ele era um advogado que participava de recuperações estranhas, pastor evangélico, primeiro da Bola de Neve e depois da Lagoinha, e além de tudo, investidor de venture capital. Eu falei no começo, esse cara é o Tony Stark, né? E aí esse cara, ele monta esse fundo que é o Moriá Assets, e essa empresa dele de investimento, ela começa a investir apenas em um setor, que é o setor de wellness, que é de bem-estar e tal. E, curiosamente, só em empresas, ou quase sempre em empresas de musas fitness. E sim, ele investiu na empresa de musa fitness da Gabriela Pugliese, a da Virgínia, a da Manu City e de muitas outras. Isso não é minha opinião, isso está no site deles. Eles tiraram depois do site, mas é real, não tem, assim, falo com tranquilidade. Isso aqui não preciso nem fazer o disclaimer, isso é oficial. Ele investiu na empresa de todas elas. Nenhuma delas se pronunciou. Com base nos contatos que ele tinha, esse Fabiano Zettel era também o cara que ia comprando páginas de fofoca, sites de fofoca, páginas de jornalismo aqui e ali. Então ele era o operador do silêncio do Vorcaro. E também ele começou a cuidar do lifestyle do Vorcaro. Então o cara oficial do lifestyle era o Fabiano Zettel, que era o cunhado dele. Cunhado quer dizer que ele é marido da irmã do Vorcaro. E ali, especialmente em 24, ele vira pastor da Lagoinha. Olha como a vida, o mundo dá voltas, né? E ele não apenas vira pastor, como ele fala, essa igreja que eu tô pregando é muito pequena, e ele constrói, para ser o grande pastor líder, a principal Lagoinha de todos, que é a Lagoinha de Belvedere, bairro do Belvedere, lá em Belo Horizonte. Que muita gente suspeita, e eu já recebi inúmeras denúncias. Eu não vou afirmar peremptoriamente, eu só pergunto pro pessoal da Lagoinha. Muita gente afirma que foi bancada com o dinheiro do Banco Master. Tá? E a gente ainda vai voltar pra Lagoinha. Então, o business, que tá claro, é o seguinte: com essa capitalização que a gente explicou no começo, eles começaram a investir em precatório e empresa quebrada. E tanto precatório quanto empresa quebrada depende hora de decisões judiciais, hora de favores políticos. E aí ele compra todo mundo no meio, e aí ele valoriza as empresas deles, ou os precatórios dele, e ele vai girando aquela roda maluca, que é uma roda que em algum momento ia quebrar. Mas enquanto isso ele ganha tempo. Nesse período ele tá no ego trip, mas só vou falar, ele viaja pra Venezuela e ele compra poço de petróleo na Venezuela. No mesmo momento que o Joesley Batista compra poço de petróleo na Venezuela. Que, como ficou amplamente noticiado recentemente, o Joesley Batista esteve na Venezuela falando com o Nicolás Maduro, graças aí como sendo um intermediário do governo americano, ou seja, um cara que é influente no Brasil, como todo mundo já sabe, mas também nos Estados Unidos, e chegou JBS, e chegou a influenciar caixa disso. e chegou a influenciar na Venezuela. E o Fabiano Zettel, sendo esse cara que sai fazendo essas compras de consciência, ele em 2022 se torna um dos maiores doadores eleitorais do Brasil, tendo investido aí coisa de milhões de reais. Foi. Alguns exemplos. Ele chegou, por exemplo, a investir 3 milhões de reais na campanha do Tarcísio. Não, 2 no Tarcísio. 2 no Tarcísio. 3 no Bolsonaro. 3 milhões na campanha do Bolsonaro. Ele chegou a doar para um deputado do Novo também, que virou secretário do Zema. Do Romeu Zema. Né? Então ele sai fazendo essas doações e se torna um grande doador eleitoral. Sim. E nesse período especial em que eles estão crescendo no meio do governo Bolsonaro, em que o Casa Civil do governo Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira, virou o cara do lobby deles. E sim, o Ciro Nogueira é o presidente de partido mais bem relacionado de Brasília. Falo isso porque agora eu sou um presidente de partido, Vilela, só que eu não tenho nenhuma relação, só sou xingado. Não existe um grupo de WhatsApp de presidente de partido, aparentemente. Nem de tesoureiros. Nem de tesoureiros. Então a gente só tá fora das festas, né? E na prática, esse foi talvez o grande momento do auge deles, né, onde eles conseguiram segurar. Esse período de final do governo Bolsonaro para o começo do governo Lula foi o período do auge deles, que a grande parte das festas aconteceram, que a grande parte das fofocas rolaram. Tinha eu não vou dar nomes, mas as pessoas vão adivinhar no comentário, havia uma ex-paquita, que é muito bonita até hoje, que se tornou amante dele, do Vorcaro. Cara, olha essa história. Viajava com ele pra super casa de Trancoso dele, que vale tipo dezenas de milhões. 180 milhões de reais. 180 milhões de reais a casa dele em Trancoso. Surubão de Trancoso. Que era o famoso surubão de Trancoso, mas tinha os surubões de Trancoso, claro. Não, eu falei por causa do... Não, mas você... O surubão da ilha lá. Sim, Fernando de Noronha. Surubão de Noronha. Não que eu saiba, né? Mas comenta. saiu na imprensa.
Então, tinha o surubão de Trancoso ali. Então, essa ex-Paquita, por favor, nos comentários tentem adivinhar aqui, tá? Ela teve o caso com ele, também teve caso com Musa Fitness muito famosa, que tinha um sobrenome meio italiano, que também tinha a ver com a empresa do rapaz. Com uma filha de uma grande musa global com sobrenome meio francês. Essa filha dela é bem magra e ela tem o primeiro nome, uma flor, e que também é o nome de uma personagem do Aladdin. Acho que eu posso ser, não posso ser mais claro do que isso. E veja só os detalhes, que o diabo mora no detalhe. Uma das empresas que o Fabiano Zettel investia por aquela empresa que a gente citou, a Moria Assets, era uma academia que fica nos Jardins, que chama Les Cinq, em francês, os 5, Les Cinq, que fica acho que na Oscar Freire. Acho que tem a mensalidade mais cara de academia de São Paulo ou do Brasil. E era ali que eles tacavam essas gostosas que participavam das festas pra ficar lá malhando. E então era meio que quase um investimento e piada ali. E essa empresa, essa academia, eles iam tacando as moças treinavam. Uma dessas que eu citei, o segurança do Vorcaro levava ela malhava, gravava uns stories, saía, tal. Novamente, o Alessan, que é só o pessoal checar, recebeu o investimento dessa Moria Assets aí, tá? Então esse, acho que a gente pode colocar aqui, esse foi o período da grande coleta de provas de festas que eles fizeram, do grande período de diversão deles. Só que a casa começa a cair aí, porque todo o mercado financeiro, especialmente os bancões brasileiros, começam a falar, ir na jugular do Roberto Campos Neto e falar, cara, você precisa fazer alguma coisa, isso está virando um esquema gigantesco. E como... Não, e veja só, ele foi avisado de 2019, 2020 até 2022, acho que foi o último... Foi 22 ou 23 em dezembro, faltando 15 dias para acabar o mandato dele como presidente do Banco Central, antes, portanto, da indicação do Gabriel Galípolo, ele chama Daniel Vorcaro finalmente, né? Chama Daniel Vorcaro para conversar no Banco Central. E aí que ele diz pro Daniel Vorcaro, olha, analisando aqui o teu banco, você precisa fazer um investimento nele de 12,2 bilhões de reais. Senão o teu banco ele vai ter que ser liquidado. As coisas aqui estão muito estranhas, recebi muitas notificações de outros bancos, apesar dele não ter feito nada durante todo esse tempo. Ele resolveu fazer bem quando ele estava saindo. Na finaleira. E aí, quando você fala para um cara como Daniel Vorcaro, você precisa colocar 12 bilhões de reais no teu banco, senão o teu banco vai ser liquidado, digamos que o Daniel Vorcaro ele não vai fazer isso da maneira mais republicana possível. Ele não vai colocar o dinheiro dele ou vender as mansões dele e parar com as festas e colocar esse dinheiro pro Banco Master não ser liquidado. Ele dá o seu jeito. E aí, essas influências políticas que começaram com o Fabiano Zettel, com governadores, começam a se intensificar cada vez mais. Porque durante esse período, ele também consegue alguns contratos com fundos de pensão de alguns estados, né? Como, por exemplo, o estado do Amapá, que chegou a investir coisa de 500 milhões de reais, portanto, dos fundos de pensão dos aposentados do estado do Amapá foram jogados no Banco Master, né? Que parecia um grande investimento ser feito. Rio de Janeiro. Estados como Rio de Janeiro, que foi o maior, o que mais colocou os seus fundos de pensão no Banco Master, e o terceiro estado, que era o Distrito Federal, governado por Ibanez Rocha. Então, você vê que assim, quando ele começa a investir na compra de políticos isso começa a dar resultado. Porque ele começa a fazer os estados a enfiarem a previdência, os fundos de pensão dos estados a comprar título podre do Banco Master. E isso acontece. Cara, são milhões de brasileiros. São 12 milhões. 12 milhões de brasileiros são vítimas disso. Estão falando do Cláudio Castro? Falaram do Cláudio Castro. Não, ele fez aquela operação. Foi legal aquela operação, matou um monte de bandido. Agora, falaram da outra operação do Cláudio Castro? Que essa é a grande operação que deviam falar do Cláudio Castro. Como é que o governo do Rio de Janeiro